Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 31 de agosto de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece. E hoje eu quero trazer uma palavra de incentivo para você que está aqui me escutando. Amém? Um conselho e uma palavra de incentivo, meus amados. Sem rodear muito, porque hoje ainda é 31 de agosto, esse mês de agosto, sinceramente, eu não sei você que está aí me escutando, mas parece que não quer acabar. A sensação que eu, Ana Paula, aqui na Itália tenho tido é essa, parece que esse mês ele não quer acabar. Tá longo demais, tá demorando demais. Quanta coisa aconteceu e também não aconteceu nesse mês de agosto. Pode ser uma coisa da minha sensação, porque para mim foi um mês longo, mas não acaba mais, né? De qualquer modo, finalmente é dia 31 de agosto. E amanhã, 1 de setembro, né? 1º de setembro. É um mês que tem muita gente aí em expectativa sobre as coisas que virão. Tem uma turminha aí já esperando certos eventos. Eu, Ana Paula, como sempre, guardo no meu coração o que chega para mim, as notícias, os avisos, as novas profecias desse período e tudo, né? Tudo que vai chegando eu vou guardando no meu coração. De qualquer modo, eu tenho uma convicção muito séria de que quanto mais os dias passam, quanto mais as semanas passam, quanto mais os meses passam e vai virando o ano, mas o cerco está fechando. Isso é notório diante dos nossos olhos. Então, a questão toda no momento é observar, entender e agir. E é por isso que eu quero ler com os amados aqui Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16, e a gente vai dar uma pequena destrinchada neste assunto, amém? Olha só. Mateus, ele escreveu o seguinte: as palavras aqui que ele relata são as palavras do nosso próprio Salvador, né? Yeshua, seu nome em hebraico, e Jesus, como nós o conhecemos, o amamos, o clamamos, o nosso Messias. Ele disse: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles então foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Então lhe responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, então pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-os recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fatiga e o calor do dia inteiro. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são meus, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém, Senhor. Obrigada por essa palavra. Amados,
A palavra de Deus, ela nos fala ali no livro de Tessalonicenses, que para mim está virando uma prática constante de ler, né? Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18, e depois a gente lê mais um pouquinho. Eu acho que é um texto que, se possível, a gente pode ler até todos os dias para que nós possamos nos consolar, nos convencer do que é que está por vir. E ele fala: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E um outro texto, meus queridos, meus amados, que eu gostaria de olhar com os irmãos, é um texto também muito forte, amém? É muito forte esse texto. Ele é um texto que fala das recompensas que os santos vão receber. E esse texto está lá em 2 Coríntios, e eu gostaria de ler do capítulo 5. O versículo é só o 10 ou 9, versículo 10, mas eu gosto de ler tudo, porque eu não gosto de ficar só nas frasezinhas, os irmãos já me conhecem. Então o apóstolo Paulo falou em Coríntios, né, aos coríntios, na cidade, acho que de Corinto. Em 2 Coríntios 5, do 1 ao 10, eu quero ler com os irmãos. Olha só. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isto, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiado, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, e visto que andamos por fé e não por que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Agora vamos voltar lá, meus amados, estudando, né? A gente tem que estudar muito a palavra, principalmente nesses dias. A parábola dos trabalhadores, então, ela conta a história de um senhor, né? De um dono de uma casa que tinha uma grande vinha. Vinha é onde se planta uva, para quem não sabe. São plantas e plantas de uva, né? E a planta da uva, para ser recolhida, eu já tive essa experiência aqui na Itália, você tem uma fila até onde termina a terra do senhor lá, do dono, né? Uma fila, e a planta da uva, ela é assim, eles botam ela é uma rameira, ela vai enramando, né? Para quem não conhece, imagino que todo mundo sabe como é que é um pezinho de uva. E eles colocam aquela fileira de uma atrás da outra. É muito bonito quando elas estão maduras, você vê o vinhal, né? A vinheda. Aqui na Itália, para todo lado, é cheio de vinhas. E ali, como funciona? A pessoa que vai recolher a uva, ela pega um caixotinho de plástico ou de madeira, né?
e ela pega uma tesoura e ela põe o caixote embaixo, né, de cada pezinho de uva, ela vai arrastando aquele caixote e ela vai cortando os cachos e apoiando com a mão, sem julgar, sem fazer cair, e ela vai apoiando os cachos de uva e ela vai arrastando o caixotinho. Quando o caixote está cheio, bem cheio mesmo, e é um caixotinho aí de uns 40 centímetros por 30, então ele é bem grandinho mesmo, é igual esses cestinhos que a gente usa, nós donas de casa, para lavar roupa, que a gente enche de roupa e vai caminhando com aquele cestinho, mais ou menos aquele estilo ali. Então, e aí a tendência é ficar baixando, levantando, né, porque vai apoiando os cachos de uva, porque se joga estoura, né, e aí é pesado. E aí depois, quando o caixotinho tá cheio, você pega aquele caixotinho de uva, coloca ele no mesmo lugar. Todo mundo que está trabalhando ali, ao encher do caixotinho, tem casos que vai passando, né, uma pessoa e ela vai vendo os caixotes cheios que a gente deixa, porque quando eu trabalhei na vinheda, eles me deram vários caixotes, 3, 4 de uma vez, né? E eu ia enchendo, deixava, pegava o outro, continuava enchendo e ia deixando eles cheios. Eu não carregava ele até o ponto, né, aonde tinha o caminhão. E aí vinha passando uma outra pessoa e recolhendo aqueles caixotes de uva cheio, caminhando até um local onde tinha um caminhão estacionado, já pronto, todo, né, preparado para colocar aqueles caixotes. Aí tinha um homem em cima do caminhão, o outro embaixo, e aí eles iam carregando o caminhão e iam levando, né, para as chamadas cantinas, porque a uva, pelo menos aqui na Itália, ela vai para a cantina e é onde ela é processada para virar vinho. Então, só para os irmãos entenderem aqui a rotina desse trabalho aqui do trabalhador da vinha, é assim que funciona. Provavelmente naquela época ali do nosso amado Senhor Jesus, não tinha caminhão, devia de ter o carro de boi, né, ou algum carro movido a animal, com certeza, uma carroça. Aquelas uvas provavelmente eram levadas sempre para a cantina, mas essa cantina não era mecânica como é hoje. Então provavelmente eles tinham que lavar aquelas uvas com a mão, tinham que virar ela num tonel grande de madeira, de lenha. E ali tinham os operários que pisavam as uvas, né? Se o pé era limpo ou não, não sei dizer, mas o bom é que a uva vira álcool, desinfeta tudo e é uma bebida boa, diz que é o melhor. Uma das melhores bebidas é o vinho puro. Então, só para os irmãos entenderem que o trabalho na vinha não é fácil. Eu trabalhei e eu agradeço ao nosso amado Senhor por ter me dado essa experiência quando eu cheguei aqui na Itália para ganhar um dinheirinho, a gente ia trabalhar na roça. E eu tive essa experiência de fazer com as minhas próprias mãos o trabalho que está aqui na parábola dos trabalhadores. Fiquei com as costas arrebentadas, porque a gente saía, era 3, 4 horas da manhã e trabalhava mais ou menos até 1 hora da tarde, quando o sol já era alto. Então, trabalhava o dia inteirinho, até certo horário, né? Depois à tarde não, porque dava 1, 2 horas da tarde, cada um ia para sua casa, porque a gente começava 3, 4 horas da manhã, já saía com escuro de casa, chegava lá, o dia estava começando a clarear e a gente já estava ali começando a colher os cachos. Porém, é um trabalho muito dinâmico e quando se assusta, já são 10, 11 horas da manhã, hora de fazer a pausa para comer um pão com salsicha, um pão com presunto, um pão com alguma coisa, né, mortadela. E ali depois a gente retomava até 1, 2 horas da tarde, todo mundo muito suado, começava a coçar porque tinha mato, né, assim, no meio de planta, né, a gente começa a ficar meio urtigado, a gente começava a se coçar um pouco, a roupa toda suja de terra, porque você fica ali naquele ambiente. Então é um trabalho árduo. Eu fiz 3 dias, não aguentei mais. Então aqui conta que esse senhor, o dono dessa vinha, ele sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ele chega na praça, tinha os primeiros trabalhadores, eles chamam, eles vão trabalhar. Passa, pelo que eu entendo aqui, de 2 a 3 horas entre uma chamada e outra. E ali ele chama a segunda leva, depois ele chama a terceira. E quando essas pessoas mano a mano iam chegando na vinha, já tinha gente ali trabalhando, né? Já tinham chegado na primeira hora. Mas esse moço combinou 1 denário para cada trabalhador. Eu aqui na Itália, a gente ganhava acho que 25 euros no final por dia. A gente ganhava a chamada jornada. Então, meus amados, mano a mano que ia precisando, porque a seara é grande, o vinhedo é grande. E fruta, uma vez que está pronto para recolher, a gente tem que recolher, senão ela apodrece.
tem que ser jogada no lixo. E o detalhe é que eles investem para ter essas vinhedas, eles gastam muita água, eles gastam muito combustível com os tratores, eles pagam tratoristas para estar preparando a terra. É toda uma coisa que realmente por detrás tem um custo. Então, na hora que está madura, tem que ser recolhida. Se passa ali, é igual fruta. Às vezes a gente compra uma banana de um dia para o outro, ela já pode ser jogada fora de tanto que ela amadurece. É fruta. Então, meus queridos, chega até o último momento, faltando 1 hora para terminar aquele trabalho. Ele ainda viu que tinha o que fazer, correu, mandou chamar mais gente lá na praça e ainda pergunta, né? Por que vocês estão aqui o dia inteiro sem trabalhar? E aí os operários, sabe por que ninguém nos chamou? Ele falou, então vem trabalhar. E eles foram trabalhar. E todo tempo, né, todo dia se concluiu com aqueles operários. Chega no final do dia, né, ele para e vai falar assim, olha, vamos pagar todo mundo. Começa dos últimos para os primeiros. Ainda começou apagando dos últimos para os primeiros. E pagou o mesmo valor para todo mundo. Aí o que acontece? Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, né, o igualaste a nós que suportamos a fatiga e o calor do dia. O trabalho grosso foi feito pelos primeiros, né? Os últimos ganharam o dia de presente. E ali o patrão, ele responde, né? Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois se quero dar o último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ora, os maus ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? E aqui Jesus conclui dizendo, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E depois eu fui com os irmãos, meus queridos, amados, lá em 2 Coríntios, do capítulo 5, não é isso? Para mim não perder. Do 1 até o 10, que fala do chamado tribunal de Cristo. Olha só. Agora eu vou falar uma coisinha aqui do meu raciocínio para os irmãos entenderem por que eu estou falando essa palavra hoje. Eu sou cristã, sou crente, evangélica, chamem como vocês quiserem aí. Estou aí já há uns 20 anos como crente. Arredondando as contas para não pensar muito. Com 18 anos, 17, 18 eu me converti. Hoje eu tô com 38, faz as contas. 18 com 38, eu acho que nós estamos aí já com 20 anos, né, de estrada. Quando eu entrei para a igreja, eu comecei a servir, porque eu tava com o meu primeiro amor. Era um primeiro amor maravilhoso, que é uma outra história que a gente pode falar no outro dia. E eu trabalhei durante um bom tempo, foi onde o Senhor me tratou muito e tal, tirou de mim muita coisa errada e tal, blá, 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 blá. Mas a metade desse período meu de 20 anos, eu fiquei muito religiosa. Ia no culto por obrigação e aquela pontinha de vontade de ouvir ao Senhor. Porque, amados, bem ou mal, eu me considero uma ovelha do Senhor. Bem ou mal, eu me considero uma ovelha do Senhor. Bem ou mal, por quê? Mesmo sendo muito eficiente como alguém que procura fazer a obra, ou ineficiente como alguém que não procura ou procura fazer de qualquer jeito, dizendo assim, de um quadro geral do cristão, né? Eu sempre fui uma ovelha do Senhor, eu sempre senti o chamado dele no meu coração. O chamado dele não para ir para trabalhar na obra, mas o chamado de atenção quando eu estava para pecar, o chamado de consolo quando eu estava no fundo do poço e me encontrei mal em várias situações, o chamado de joia, né? Toda vez que ele falou comigo, toda vez que eu tive experiências com ele através da fé. Então assim, eu me sinto uma ovelha do Senhor. Sabe, sou pecadora, serei pecadora até o último dia, porque eu estou num corpo corrupto, que é carne. Eu não posso contar para os irmãos o que veio na minha cabeça ontem, mas ontem eu saí com meu esposo e com meus filhos. Aí a gente ali naquele local, eu vi uma coisa, não posso contar porque realmente não me convém aqui. Eu vi uma situação ontem. E na mesma hora eu comecei a pensar uns negócios horrorosos. Irmão, não tem ideia o que passou pela minha cabeça. E aquele pensamento ficou ali martelando na minha cabeça. Um pensamento pesado, um pensamento sujo. Eu só posso dizer assim.
E na mesma hora eu parei e falei, meu Deus, por que que eu tô pensando nisso, Senhor? Isso não é de mim, Senhor. Por que que eu tô pensando nisso? E eu parava. De repente eu olhava de novo aquela cena ali, aquela coisa, aquele cenário onde eu me encontrava. E depois eu ficava pensando de novo e vinha na minha cabeça aquela imaginação terrível do inferno. E eu ficava, Deus, me ajuda, Senhor. Isso não é de mim. Não é de mim. Um outro pensamento que esse eu posso contar para os irmãos, eu tenho, às vezes, eu tenho uns pensamentos tipo assim. Outro dia, eu moro no quarto andar, né, de um prédio aqui da família, e eu tenho uma varandinha de fora que é toda cercada, então a gente apoia o braço, né, naquela grade que limita. E é alto, a gente tá falando aí de no mínimo uns 11 metros de altura. Quantas vezes, amados, eu tô ali fora, eu lavo, né? Lavo o chão, boto uma toalha, apoio, faço meus servicinhos ali até de jardinagem. E às vezes eu apoio ali naquela grade para olhar, para repousar, né, daquilo ali. Vem aquela ideia na minha cabeça. Se eu me julgar daqui, como é que eu vou ficar lá embaixo? Eu vou estourar igual um saco de batata. Por que eu não me jogo? Se eu faço como uma cambalhota que apoia a mão nesse negócio, levanta o corpo e joga de costa. E eu fico pensando aquilo, meus amados. Eu falo, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida. Que pensamento ruim é esse? Pensamento de morte. Pensamento de morte, amados. Vem de uma vez só. Sabe? Pensamentos brutos, terríveis, terríveis. Aqui eu não quero destrinchar muito, mas os irmãos entendem o que eu tô falando. É quando você tá numa bênção, tá numa boa, tá fazendo suas coisas, de repente vem um pensamento pesado na sua cabeça, de qualquer coisa, tá? De qualquer situação. Vem um pensamento pesado. E é onde você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu penso isso? Isso não é de mim, eu não tô, sabe, de uma vez só, do nada. Então, assim, em toda essa minha estrada com o Senhor, né? E agora, nesses últimos anos, o Senhor tem trago no meu coração essa vontade de estar aqui pregando a palavra, né? Tô sentada na mesinha aqui do quarto, com o telefone que registra muito bem a voz para mim, com a Bíblia aberta. Meus meninos estão brigando lá na sala, porque estão passando nessa fase que eles estão brigando igual cachorro e gato. Mas eu tô aqui porque eu quero falar da palavra de Deus, eu preciso falar da palavra de Deus. E eu acredito que nesse momento, nesses últimos dias aqui que eu tenho vivido, nesses últimos 2, 3 anos, eu tenho trabalhado na vinha. Podia ter trabalhado já no 21º ano, né? Lá atrás, lá 20 anos atrás, sim, e trabalhei alguma coisa. E acredito que ali tem coisa ali que tá guardada no céu para mim. Mas nesses últimos dias a coisa é mais forte ainda. E nós estamos aqui, amados, nós estamos aqui. Só que tem gente, sabe, que vocês param para comparar. Por exemplo, eu estava ouvindo, por exemplo, outro dia o pastor Paulo Júnior, ele se converteu mais ou menos na mesma época que eu me converti. E ele tá aí na estrada há anos, né? Pastor, virou pastor, há anos trabalhando, é um homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus pela vida do pastor Paulo Júnior, que eu ouço muito. Sabe? E ele tá trabalhando na vinha há muito mais tempo, talvez com muito mais seriedade, muito mais empenho, dedicação e amor do que eu. Mas no final é que eu tô pegando no ritmo, pegando no tranco. Mas o Senhor é que ele compara, tá? O reino dos céus como a parábola do trabalhador na vinha. Porque não é pela quantidade ou pela qualidade, mas é pelo que o Senhor quer dar a cada um. No final é isso que ele fala. Ele dá a cada um o que ele quer dar. E aí ele fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui eu dou uma chutada e eu reconheço que eu estou chutando aqui, mas eu imagino que no tribunal de Cristo vai começar dos últimos para os primeiros. Quem são os últimos? Nós, essa geração do brotar da figueira, que vai ser arrebatada pela base aqui que a palavra nos dá, vai ser a primeira a receber os galardões. E depois o negócio vai andando para trás, dos cristãos dos séculos passados, até chegar no primeiro que o Senhor vai dar galardão. Talvez os apóstolos então vão receber os galardões deles, vão, né, passar pelo tribunal de Cristo depois de mim, de você, dessa geração atual. Se a gente vai por que está dizendo aqui, pode ser de sim. Tô dizendo e falo de novo. Tô chutando.
Estou chutando, mas ele diz que os últimos serão os primeiros. Amém? E aqui você lê aqui 2 Coríntios capítulo 5, que destrincha essa situação, esse quadro do nosso para com Deus, para com a nossa vida com o Senhor. E Paulo fala, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que isso aqui quer dizer? Essa casa. Quando eu sempre escutei falar de recompensa no céu, eu sempre imaginei, e a gente vê isso aí na internet, em livros, na fábula, né? Que o crente vai ganhar uma mansão celestial. Então a ideia que a gente recebe é que quando a gente chegar lá no céu vai ter uma cidade e cada crente vai receber uma morada, uma casa no céu, onde as ruas são de ouro. Isso pode ser verídico? Acredito que sim, porque a Bíblia fala que vai ter a cidade santa em que as ruas são de ouro, né? E vão ter edifícios. Mas a Bíblia ela vai mais a fundo com relação a essa casa, a esse tabernáculo. Aqui ele não fala mais casa, tabernáculo, ele fala de um edifício que seria o top, né, do modernismo, do luxo, da completeza. Desculpa se essa palavra não existe no português, mas já dá para entender. Então ele fala de uma casa incorruptível, uma casa, né, que não é feita por mãos e ela é eterna nos céus. E Paulo falando muito, né, acho que em Romanos capítulo 8, ele fala, quem me livrará deste corpo do pecado, pobre, miserável homem que sou? E depois ele começa a falar, né, da salvação de Jesus na cruz para nós e que nós vamos receber um corpo incorruptível. E aqui voltando lá, né, em Tessalonicenses, lá onde eu acabei de ler, 1 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 4, ele fala da situação dos mortos. Por que eu estou falando disso tudo? Porque para que os irmãos entendam que a coisa relacionada à morada celestial, ela vai muito além de um edifício físico ali no céu. Pode ser que nós vamos receber uma mansão no céu? Por que não? Quando eu falo mansão é porque eu acredito que não existe nada que não seja inferior a isso. É o top lá, é daquilo para mais, né? A Bíblia fala que nós governaremos com Cristo. Mas ele fala dessa casa, essa casa, né? Perfeita, que vai ser, meus amados, os nossos corpos glorificados. Quer ver sobre isso? Continua lá, Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses, olha só. Irmãos, relativamente aos tempos e à época, não há necessidade de que eu, Paulo, vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados que, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Desculpa aqui, eu tô já lendo aqui uma outra coisa. Eu queria ler com os irmãos isso aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Teremos os nossos corpos glorificados. E aqui Paulo começa a explicar uma coisa que nós estamos vivendo. Ele fala o seguinte, olha. Sabemos que se a nossa casa terrestre, quer dizer, o nosso corpo atual, o nosso corpo físico atual, deste tabernáculo se desfizer, quer dizer, se nós morremos, formos mortos num acidente, por uma doença, formos assassinados, morte física, que nós vamos para o cemitério e vamos para debaixo, 7 palmos debaixo da terra, é isso que ele está falando. Se essa nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos. Quer dizer, uma casa não feitas por mãos, não é uma coisa relacionada com tijolos, né? Mas ela é eterna no céu, eterna nos céus. Presta atenção. Desculpa que eu tô ficando cansada, eu começo a me embaraçar com a leitura aqui mesmo, eu não consigo ler bem. Presta atenção. Primeira coisa, se diz que nós vamos viver na Nova Jerusalém por toda a eternidade.
Eu defendo a teoria de que aonde Cristo for, nós estaremos com Ele. E aqui ele fala de uma casa eterna nos céus. Significa, no meu entendimento, pode ser até um entendimento errado, mas eu acredito que, aí eu tô falando para a noiva de Cristo, tá? Eu acredito que a noiva, ela não vai ter acesso só à Nova Jerusalém, ela não vai ter uma demora, né? Uma morada, uma demora, fala aqui na Itália. Uma morada só na Nova Jerusalém, que vai descer adornada do céu. Mas eu acredito que que a igreja de Cristo, ela vai ter morada inclusive no céu, onde habita o Senhor. A palavra de Deus diz que a terra é estrado dos pés, a terra é o estrado dos teus pés, e o teu trono está no alto dos céus, né? E aqui fala que nós vamos ter uma casa eterna nos céus. Essa casa está nos esperando. Quando o nosso amado Jesus vier nos buscar para o arrebatamento, nós encontraremos com ele nos ares. Ele não vai pisar na terra nesse evento. E ali a Bíblia simplesmente fala que nós nos encontraremos com ele nos ares e estaremos para sempre com ele. Isto significa que aonde ele for, nós iremos também. Seja na terra, planeta Terra, no milênio, depois do milênio, seja nos céus, onde habita o trono do Senhor, seja onde for. A gente não pode se limitar. Com Deus não tem limite. Ele é o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia fala em Apocalipse: eis que farei novos céus, sempre no plural, e nova terra. Amém? Então, se ele vai fazer tudo novo, ele está em todo lugar, porque ele é onipresente. Então, eu acredito que a noiva de Cristo vai ter livre acesso. Amém? Paremos por aqui para não começar a fabular as coisas aqui. E Paulo fala, e por isso, neste tabernáculo, neste corpo físico atual, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Qual que é o maior desejo que você hoje tem no teu coração? Você não vê a hora de ir para o céu. Você não vê a hora de ser arrebatado. Você não vê a hora de começar uma vida verdadeira junto com o Senhor e com os irmãos em Cristo. Você não vê a hora de ir embora desse mundo que jaz no maligno, cheio de injustiça, cheio de incerteza, cheio de mentira, cheio de problema. E aqui fala, sermos revestidos da nossa habitação celestial, porque quando a gente peca, quando a gente, igual eu ontem, estava ali e tal, de repente eu vi uma coisa e veio na minha cabeça um pensamento do inferno, uma coisa terrível. Isso aqui para mim me dá fastídio, porque eu não quero ter essas coisas, essas experiências, chamemos-as assim. Eu quero viver em paz e livre para sempre. E é só lá, na minha habitação celestial, que eu vou estar assim, porque a Bíblia fala que Cristo vai completar a obra que ele começou em nós. A Bíblia fala que nosso corpo corruptível se transformará em um corpo incorruptível. Santos, glorificados. A Bíblia fala que nós teremos um corpo igual ao corpo do nosso amado Jesus Cristo. Amém? Ele é o cabeça e nós seremos o corpo, nós reinaremos para ele, reinaremos com ele para sempre. Então vamos juntando os quebra-cabeça. E Paulo fala que a gente está gemendo. Por que a gente geme? Porque quando a gente vê as coisas erradas, quando a gente faz coisa errada, quando a gente tropeça, quando vive no mundo que jaz no maligno, a gente sofre, porque a gente não quer mais. É como se nós estivéssemos atualmente intoxicados pelo mundo desgraçado que está ao nosso redor. É maldade daqui, é maldade dali, é palhaçada, é tanta imaturidade, é a loucura, apostasia, anátema, pregações que muitas das vezes não tem nada a ver com a palavra verdadeira, essas igrejas aí, o povo fazendo loucura dentro, os vizinhos de casa brigando entre eles igual cachorro e gato, injustiça daqui, injustiça dali, gente sofrendo, gente morrendo, perseguição, opressão, os políticos fazendo teatro na televisão e dando gargalhada nas nossas costas, e o mundo indo pro buraco a toda velocidade. E a gente já não consegue mais. Você olha para o céu, já não é um céu bonito como deveria ser. Você olha para a natureza, você sabe que o Criador não criou deste modo as coisas. A gente vê tudo distorcido, tudo errado, tudo perecendo, tudo parando, doença, erro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então nós estamos ansiosos, tá? E nós gememos. É onde muitos irmãos às vezes falam comigo, Ana, eu tô numa tristeza tão grande, eu não sei porquê. Eu tô angustiado demais, eu tô angustiada demais, mas eu não consigo entender porquê.
E muitos concluem falando, eu estou cansado deste mundo, eu já não aguento mais. Eu não aguento mais falar da realidade de Jesus, e as pessoas falam que eu não sei o que eu estou falando, que eu estou perdendo meu tempo, que eu estou exagerando. E ninguém converte, ninguém quer ouvir nada, ninguém, entendeu? E ali você vai ficando angustiada, né? Isso aqui está tudo relacionado. E aqui Paulo fala, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. A Bíblia fala para que nós possamos tomar as nossas vestes que vem do Senhor, para que não sejamos encontrados nus e se vejam a nossa vergonha. Porque, amado, todos nós pecamos e pequemos e pecaremos e etc, né? Nós todos estamos aí nessa vida de um corpo incorruptível. Mas a diferença é que o sangue de Jesus nos cobre. Então esse vestido aqui é o sangue de Jesus sobre nós que nos justifica. E o Senhor Pai, quando Ele olha para você, Ele não vê a sua vergonha, mas Ele vê o sangue de Jesus que te cobre. Você está justificado pelo sangue. Amém? E Paulo fala que a gente só vai receber esse novo corpo, esse corpo glorificado, esse edifício celestial não feito por mãos, somente se nós formos encontrados vestidos. Vestidos então do quê? Da salvação, da cruz. Pois, na verdade, os que estamos... o português aqui está me embrulhando. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiado, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Quer dizer, nós já temos uma vida em santidade, estamos lutando com o Espírito Santo dentro de nós, intercedendo conosco, nos ensinando, nos instruímos, mas a gente quer mais, a gente quer ser livre 100%, a gente quer ter um corpo perfeito, uma vida perfeita, uma alma que não peca mais, para que o mortal seja absorvido pela vida. Porque a morte, meus amados, não é algo desejável de ninguém. E quem deseja a morte, deseja porque já perdeu a esperança na vida. Mas aqui nós queremos ser absorvidos pela vida. E o Senhor nos prometeu o quê? A vida eterna. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, está falando que primeiro os mortos vão ressuscitar. Depois nós, os que estamos vivos. Vida, 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 vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Por isso que nós estamos assim, outorgando-nos, quer dizer, nos dando o penhor do Espírito. É a moeda que vale espiritualmente em nós, é o selo do Senhor, é o Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus que está sendo compartilhado em nós. O próprio Espírito que conhece as profundezas do coração de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele foi entregue por Ele em nós. E hoje nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, agindo em nós, falando conosco. Hoje nós ouvimos a voz de Deus através do Espírito Santo que se comunica com o nosso espírito. É onde a gente tem uma convicção profunda daquilo que a gente tem que fazer. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Sabe, mesmo quando a gente está aí nessa tristeza, nessa fatiga, nessa dificuldade, nós temos que ter bom ânimo. Sempre, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, e aqui está dizendo que hoje você não vê Deus face a face, você não tem Jesus diante dos teus olhos, fisicamente próprio, projetado diante dos teus olhos. Você hoje não pode virar para Jesus e falar com Ele como você fala com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, e Ele te responde na mesma hora. Quer dizer, pela fé, e é aquela fé que a gente ouve lá no nosso coração a voz do Espírito. É por isso que ele falando, tenhamos bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Olha que realidade. A gente caminha com essa certeza. Quantas vezes eu paro e penso, meu Deus, mas eu estou pensando tanta coisa do reino do céu, será que isso está certo? Está certo, eu preciso crer, porque é a minha única esperança. E é onde eu me lembro das experiências que o Senhor me deu. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa é a nossa preferência. Hoje nós temos nos negado. Nós hoje morremos para o mundo. E pela fé, a gente está caminhando com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos.
quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Aqui é o próprio apóstolo Paulo que fala, né, que eles estavam esforçando, quer presentes ali no meio dos coríntios ou não, para sermos agradáveis, porque com Deus nós estamos sempre presentes, porque Ele é onipresente, a gente está nele, Ele em nós, através do Espírito Santo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Opa, como que alguém pode comparecer diante do tribunal de Cristo tendo feito mal? Porque eu sei que quem é mal vai para o inferno e não vai comparecer diante do tribunal de Cristo, mas vai comparecer diante do trono branco que está lá, né, depois do milênio, onde ele vai dizer: céus e terras passarão, vão se desfazer. E de repente vocês que viram uma grande multidão diante do trono branco, trono de Deus. E eles eram abertos livros e mais um livro, e o livro da vida. E quem não tinha o nome escrito no livro da vida se encontrou ali diante daquele tribunal, diante do trono branco, e foram lançados no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Peraí. Então esse mal aqui, que mal é esse? Que mal é esse, amados? Esse é o mal que não é o bem. É muitas das vezes quando a gente faz algo e é uma obra que a gente crê que é para Deus, mas a faz mal feita. É onde ele fala que nós seremos passados pelo fogo no tribunal de Cristo. E todas as nossas obras serão provadas. Aquele fogo vai queimar. E o que ficar de obra é o que será recompensado. A Bíblia fala de pessoas que vão passar pelo tribunal de Cristo, vão passar pelo fogo. E todas as obras que elas fizeram foi como palha. E elas vão queimar todas. E essa pessoa vai entrar. Esse nu aqui já não é um nu. É um nu porque não tem nada. Vai entrar de mão vazia no reino de Deus. Porque as suas obras foram feitas com má vontade. Foram feitas para o homem, não para Deus. Foram feitas sempre e tudo que fazia queria ser popular, queria se expor. Que é um exemplo de uma obra que vai ser queimada no tribunal de Cristo e não vai sobrar nada. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Jejum mal feito. É esse povo que levanta de manhã e fala assim: hoje eu vou fazer um jejum. Vou fazer um jejum que eu quero buscar Deus, eu quero me santificar mais e tralalá, tralalá. Aí vai trabalhar, né? Aí chega lá e começa: ai, que fome, mãe, que fome, eu tô morrendo de fome. Aí o amigo, a amiga do serviço: vai fulano, então come, vai tomar café. Não posso tomar café. Por quê? Porque eu tô de jejum. Jejum por quê? Pra Deus. Ah, entendi. Aí passa meia hora e você tá lá, senta na mesa, bota a cabeça na mão assim, fica apoiado com aquela cara de que não tá aguentando mais. Ufa, mamãe, não tô aguentando mais. Ai. Aí vem outro: mas o que tá acontecendo? Você tá passando mal? Não, tô fazendo jejum. Jejum porque eu quero ser uma pessoa melhor. Ai, não tô aguentando, porém, esse negócio de fazer jejum é difícil demais. Que luta e tal. E vai passando, você tá sempre ali, expondo o seu jejum. E a palavra de Deus diz que quando a gente vai fazer jejum, a gente tem que lavar o rosto, tá com a cara boa e não falar com ninguém. Porque diz que tudo que nós fazemos é para o Pai que vem secreto. Tem gente que quando para orar, aqui não confundam com uma oração, quando alguém pede oração, a gente ora com as pessoas e tal. Mas tem gente, por exemplo, que quando vai orar, quer ser chamado, quer ser visto. Aí fala: eu vou orar pela pessoa tal, e através da minha vida o Senhor vai escutar a minha oração. E aí começa a orar, e começa ali, palá, patá, parapati, parapacá, patada cá, patada lá, e bum. Aí a pessoa que recebeu a oração, amém. E aí aquele ali vai: viu? Eu orei. Isso vai chegar no tribunal de Cristo e vai queimar igual palha, meu querido, minha querida. Não vai sobrar nada. Uma outra obra que vai queimar igual palha seriam as caridades feitas não para o Senhor, mas para se mostrar. Eu vou dar uma cesta básica para a irmã. Eu passei esse ano, assim, porque o ano a gente já tá meio assim perdido. Teve uma irmã que eu conversando com ela, né, e tal, e teve uma outra irmã nossa, que eu não quero expor nada aqui, mas teve uma irmã que ela tava passando um aperto muito grande, mas um aperto muito grande mesmo e tal, e teve duas irmãs, desculpa, irmãs, eu tô começando a fazer fatiga aqui. Teve duas irmãs que se manifestaram em ajudar economicamente essa terceira irmã.
Uma virou para mim e me pediu os dados, as duas me pediram os dados dessa irmã que estava passando por necessidade. E eu passei. Aí uma me falou, olha, eu vou vou depositar isso, vou ajudar e tal. E a outra falou, Ana, eu também. Falou, Ana, eu também vou ajudar. Mas ficou quietinha, não falou nada. Passou um tempo. Essa irmã que recebeu a ajuda me liga, chorando. Ana, sabe aquela irmã tal? Ana, ela depositou tanto pra mim, mas é muito, Ana, eu tô chorando, Ana, porque eu não acredito, ela caladinha, Ana. E essa irmã que ajudou, ela não falou pra mim não, ela não falou pra ninguém, ficou entre elas ali. E se não fosse essa que recebeu essa ajuda, não ter me contado, até hoje eu não saberia. A outra precisou pedir informação e me ajudou porque mandou de fora do Brasil. Então, e tal, mas também, sabe, essas duas irmãs. E assim, eu posso dizer que nenhuma das outras pessoas que conhecem essas irmãs aqui em questão, sabe? Porque nenhuma delas foi ali, olha, eu ajudei com tanto a irmã tal. Todo mundo. Vários irmãos que várias vezes, né, participam de certas coisas, ó, silêncio. Eles fazem tudo caladinho, sabe? Às vezes eu sei, porque eu tô em contato, né, muitas das vezes com essa pessoa e tal, e aconteceu. Isso foi um fato que aconteceu. Então, meus queridos, essas irmãs, quando elas passarem pelo tribunal de Cristo, esse ato que elas fizeram vai passar pelo fogo, mas não vai perecer. E aí elas vão receber um galardão por tudo que elas fizeram. E tem feito. Tá vendo a diferença do tribunal de Cristo? O que vai ser? É quando você faz uma obra para Deus e você faz com amor a Ele. Eu não tô aqui falando, meu querido, eu falo isso para declarar mesmo. Não para eu ser conhecida, para eu ser lisonjeada, para eu ser elogiada, para isso ou para aquilo. Não, eu faço porque eu preciso fazer para honrar e glorificar o meu Deus com a minha vida através desse trabalho. Essa é a diferença. Esse é o meu talento que o Senhor me confiou. A partir do momento que eu obedeci a palavra, lendo a Bíblia, Ele então me deu entendimento de bastante coisa e eu não consigo guardar só para mim. Eu não consigo ficar calada. Eu não consigo fechar a boca e ficar aqui eu e ele na Bíblia, mas eu preciso colocar para fora, eu preciso dar frutos, eu preciso multiplicar o que ele me deu. Eu preciso ajudar outros a quererem ler a Bíblia, tanto como o Senhor me ajudou. Eu preciso falar disso aqui, eu preciso trazer, sabe, essas compreensões, esses textos que muito crente não acha na Bíblia, está escondido. Essas revelações. Então, meus amados, isso tudo, meus queridos, vai passar pelo tribunal de Cristo. E aí ele vai pagar a cada um, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo de Cristo, por meio da igreja. Amém? Então, para concluir, que eu já acabei aqui tudo, eu não tenho mais o que dizer, eu gostaria de continuar, mas eu preciso parar. O que eu quero falar para os irmãos é o seguinte: nós estamos na reta final. Nós estamos na reta final. Dê o seu melhor. Se você está sendo chamado agora no final do trabalho, vai de todo o teu coração e faça o teu melhor. Porque você vai passar pelo tribunal de Cristo. Não queira entrar com uma mão na frente e outra atrás no reino dos céus. Porque isso aqui vai ser visto ali. Não queira ser visto toda a eternidade por como alguém que não fez nada realmente válido. Você mal entrou no céu. Não queira ser assim, meu querido, minha querida. Sabe, seja através da sua vida lá no céu, um instrumento ainda para dar glórias a Deus. Que você ali dê testemunho do quanto você o amou verdadeiramente e o serviu. Tem gente que vai entrar no céu e vai só escapar da morte, do tudo, vai entrar ali. E como que essas pessoas vão ser vistas no céu? Sem um título, sem galardão, sem nada, só elas ali, mal se salvaram. Talvez elas não vão ter acesso a coisas que outros que receberam galardões vão ter. Por exemplo, tem um galardão que os apóstolos de Cristo vão receber, os 12 apóstolos, está sempre em Mateus falando sobre isso. Tem um galardão que eles vão receber, sabe qual que é? Eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Isso é um galardão deles. Eu não vou julgar as 12 tribos de Israel, mas os apóstolos vão.
Isso é um galardão, é um direito que eles já conquistaram. Tem um galardão que só vai receber quem foi martirizado. É uma chamada coroa da vida. Ah, não, mas todos nós vamos ter vida eterna. Sim, mas essa é uma coroa particular. Ela é um símbolo que todo mundo que estiver na eternidade, no céu, seja na Nova Jerusalém, seja lá onde a gente for com Cristo, quando você vê alguém que tiver essa coroa, você vai entender que aquele ali foi um mártir. Ele morreu por amor a Cristo. Ele se negou a si mesmo, ele deu a sua própria vida por amor ao Senhor. Olha que honra que os mártires vão ter. Cada um vai ter a sua coroa no céu. Cada um vai ter seu galardão. Eu não sei muito bem sobre galardões, eu acho que ninguém sabe tanto. Mas deu a entender, meus amados, que no céu vão ter títulos, vão ter atividades, funções. No céu vai ter trabalho, no céu vai ter o que fazer. Não pense você que está aqui comigo, que lá no céu você vai ficar só ajoelhando, levantando, vestindo de branco, diante do trono do Pai, dando glória a Ele toda a eternidade, não vai fazer mais nada. Absolutamente não. No céu você vai ter o que fazer. Você vai ter um trabalho, você vai ter uma função. A Bíblia fala que nós vamos reinar com Cristo, vamos governar. A Bíblia fala que nós vamos julgar até os anjos caídos, até os demônios nós vamos julgar. A Bíblia fala de cargos, a Bíblia fala de hierarquias. O céu ele é constituído por hierarquias. Vocês têm os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos. A gente vê as criaturas celestiais, os seres, que a Bíblia não descreve como anjo, nem como homem, mas como seres celestiais. Se aqui nessa terra a gente tem todo esse sistema hierárquico, a gente vê os animais, as plantas, a biodiversidade de vida, quem dirá na eternidade? A Bíblia fala que tudo que está nessa terra é sombra das coisas que virão. Então, meu querido, prepara-te. Prepara-te para não chegar ali de mãos vazias. É quase como um exemplo de quando alguém está doente. Um parente, um vizinho de casa adoeceu. Aí você vai lá visitar essa pessoa. Normalmente, pela situação que o mundo está, a gente tende a chegar de mão vazia para fazer uma visita. Mas normalmente a gente leva alguma coisa. Um doce, um biscoito, uma lata de óleo. Aqui na Itália se faz assim, ninguém vai na casa de ninguém de mão vazia. Aqui usa a expressão para bruto, que significa parece feio, né? Você chegar para visitar uma pessoa e não leva nada. Então é quando você leva um pacotinho de brioche, ou uma coisa de suco, ou uma garrafa de vinho, ou uma garrafa de óleo, ou uma conserva. Tem quem leva docinho, chama pasticine, não? Seriam os docinhos que você compra na pasticceria. Então são 5 euros de uma bandeja com vários tipos de doce diferentes. Você não chega de mão vazia para fazer uma visita, para bruto, né? E no céu, você vai chegar de mão vazia, para bruto, e vai para bruto por toda a eternidade. Todo mundo que estiver no céu vai olhar para você, não com ódio, não com desdém, não com descaso, porque no céu não vai ter esses frutos. Não pense você que você vai sofrer bullying, né? Vai ser ridicularizado no céu, as pessoas vão olhar para você, você não fez nada, né? Eu tenho esse galardão, você não tem nada, nossa, quase, você não entrou. Não. No céu não vai ter esses sentimentos. Todos nós vamos ser santos, perfeitos e nos amaremos uns aos outros, mas eu creio que tem um sentimento que no céu vai ter, que aqui na Itália se chama dispiacenza. Dispiacenza significa eu sinto muito. As pessoas ali sem galardão vão ser olhadas pelos que têm galardão, provavelmente com dispiacenza. Quer dizer, quem olhar para aquele que não tem galardão vai olhar e falar, nossa, sinto muito, ele não conseguiu nada, ele não tem galardão. Né? Então, meu querido, pense que você está projetando a sua vida para a eternidade. A Bíblia fala, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntei tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. E esse tesouro é galardão. Vai ser um título? Vai ser uma atividade? Vai ser uma autoridade? O que vai ser? Uma responsabilidade? Com certeza. Cada um vai ter uma responsabilidade única do céu. Cada um vai ter privilégios únicos no céu. É como eles falam da casinha, né? A mulher que chegou no céu era rica na terra, achou que depois que morreu chegou lá e ia ter uma mansão maior ainda. Aí ela caminhando na rua, vê uma mansão, a mais linda de todas da rua. Aí ela já bate no peito, essa é a minha mansão. Aí o anjo fala para ela, não,
Essa mansão aqui é daquela moça que trabalhou para ser de empregada doméstica por todos os anos, que morava num barracão. Ah, então se a casa dela é essa, imagina a minha, 10 vezes mais bonita. E aí ela vai caminhando com o anjo no final da rua. A rua de ouro, mas já não era um ouro tão lúcido, tão bonito assim como deveria. Tinha uma casinha toda de madeira, assim, bonitinha, com florzinha e tal. Mas era um barracãozinho, sabe? Bem casinha de boneca. A mulher olha, o anjo fala, essa aqui é a sua casa. Ela, como? É assim, lá na terra, você não fez nada. Aqui é o que você vai ganhar. Amados, a mensagem é séria. Aqui eu não tô falando só de salvação mais. Aqui eu tô falando de você que já crê que tá salvo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você já sabe que tá. Você realmente o ama de todo o coração. Você só tá esperando ir embora. Não queira chegar no céu de mãos vazias. Você tem que se projetar para a eternidade. Se você é alguém que gosta de finanças, se você é alguém que sempre buscou a prosperidade, se você sempre foi um investidor em tudo, comece a investir no céu. A juntar os tesouros no céu. Não queira estar ali de mãos vazias. Não queira... Eu falo a frase justo para a gente humanamente entender, mas não queira passar vergonha ali na eternidade. Não queira desejar ter alguma coisa que você não teve por um pouco de boa vontade. Já pensou? Você ali no céu vê uma situação, vê um galardão ali e você não pode ter aquilo porque por um pouco você não teve boa vontade de fazer algo? Tá entendendo, amados? Galardão não é só... Você não vai conseguir galardão só para fazer a obra, mas é como eu falei, até o jejum que você faz, até a oração que você faz para com o Senhor, até o seu capricho em parar para ler a palavra, tudo isso está sendo contabilizado lá na eternidade, vai ser galardão para sua vida. Então eu não estou falando aqui para você que quer aceitar Jesus e tal, não sei o quê. Claro, também, porque ainda tem tempo, você pode ser um dos últimos trabalhadores da vinha. Mas eu estou falando de investimentos hoje. Investimentos para a eternidade. O nosso amado Yeshua, ele está voltando. Muito em breve nós nos encontraremos com ele nos ares e estaremos para sempre com ele. A boda vai durar 7 anos, as bodas do Cordeiro vão durar 7 anos. Ali nós vamos receber os galardões, nós vamos passar pela boda do Cordeiro. Tem uma ceia esperando por nós, uma mesa linda esperando para um banquete, porque Jesus mesmo declarou isso quando ele ressuscitou e eles quiseram que ele participasse de uma ceia. E ali ele fala, eu não voltarei a comer mais, até que eu esteja, aqui eu não lembro a passagem certa, mas é algo do gênero, até que a igreja inteira esteja reunida, todos os santos estejam reunidos com ele, quer dizer, ele não come daquela ceia até então, desde antes da morte. Então significa que ele está esperando a igreja para uma ceia. E você vai chegar, vai passar pela ceia, mas vai passar também pelo tribunal de Cristo. Não queira sair dali com uma mão na frente e outra atrás. Não queira ser uma vergonha eterna. Essa é uma palavra que no céu não vai existir, talvez, porque lá tudo vai ser muito lindo. Mas vai ter sempre essa consciência. Eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito pouco que eu fiz, mas feito bem. O mínimo. Desde uma leitura para com a palavra, desde um simples jejum, desde uma simples oração no meu silêncio. Mas eu podia ter feito bem. Mas infelizmente não fiz. E agora eu cheguei aqui de mãos vazias. Que vergonha. Amém? Então, preparemo-nos para o céu com dignidade, com capricho, com boa vontade, com seriedade, com maturidade, meu querido, minha querida. Porque os tempos estão muito curtos. A gente está para ir, meu querido. Hoje, mais do que nunca, a qualquer momento a gente está para ir. Eu já estou esperando isso há alguns anos. Há 3, 4 anos, 5 anos. Mas agora, mais do que nunca, eu estou esperando. Amém? Então, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês com entendimento desta palavra, com sabedoria, com discernimento, com boa vontade, bom ânimo, para que se você não está fazendo nada até agora, está de mãos vazias, analise você mesmo. Se você entendeu que você está fazendo só bobeira diante do Senhor e tudo isso vai ser queimado e não vai sobrar nada, ainda dá tempo de você se dar o que fazer, correr atrás e fazer com boa vontade, com capricho. Amém? Lembre-te que a sua vida é um louvor constante a Deus.
Louvar a Deus não é levantar o braço pro céu e começar a cantar um hino qualquer, não, não. Louvar a Deus é viver todos os dias com dignidade, com o seu melhor, com lutando, tentando fazer realmente o impossível seu, para somente agradar o Senhor, como ofertas de louvores constantes. Se entregue para o Senhor todo dia, com tudo que você for fazer. Eu agora tenho que fazer faxina na minha casa. Eu vou ter que começar hoje a fazer uma bela faxina nessa casa. Eu estou fazendo para mim, para o meu esposo, para os meus filhos, mas eu vou fazer também para louvar a Deus. Então eu vou fazer com o meu melhor. Eu vou fazer com o meu melhor, para que o meu Deus saiba que quando eu pego para fazer uma coisa, eu vou fazer bem feito. Nem que eu faça um pouquinho de cada vez, nem que eu leve 2 semanas para fazer uma boa faxina nessa casa. Mas eu vou fazer com o meu melhor. Que isso seja para a tua vida um bom conselho. Fique na santa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.